Peço que você abra sua Bíblia novamente no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Nós leremos um pequeno trecho deste livro. Atos 2, do versículo 1 até o versículo 4 e depois do versículo 14 até o versículo de número 21. Farei a leitura, peço que você acompanhe atentamente na sua Bíblia. Página 127 do Novo Testamento. O texto que nós leremos é o texto que nos fala sobre a vinda do Espírito Santo, ou a descida do Espírito Santo. Capítulo 2, do primeiro versículo até o versículo 4 e depois a partir do 14. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aqui. Aqui nós temos Pedro valendo-se de uma profecia de Joel, do profeta Joel. E ele se vale dessa profecia para explicar o que ocorria naquele dia, o que ocorria no chamado Pentecostes, na vinda do Espírito Santo. E no versículo de número 17, ele é muito claro ao dizer: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Pedro tinha certeza que aquele momento marcava o início dos últimos dias, que ele estava vivendo nos últimos dias, e ele conservou essa convicção até o final da sua vida, quando na sua epístola, falando a respeito da vinda de Jesus, ele diz que Jesus foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo e manifestado nos últimos dias por amor de nós. Manifestado nos últimos dias. Portanto, o ensino dos apóstolos, o ensino bíblico, é que o que nós chamamos de últimos dias, o período entre a ressurreição de Jesus e a volta de Jesus, isto que nós estamos chamando de últimos dias, corresponde ao período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. John Stott usa uma figura muito bonita para explicar isso. Ele diz que os últimos dias são um período entre a cruz e a coroa, entre a morte e ressurreição de Jesus e a volta de Jesus. Tudo que está entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus é chamado no Novo Testamento de últimos dias. Assim, nós cristãos do século 21 estamos vivendo os últimos dias, assim como os cristãos do primeiro século viveram os últimos dias. Nós estamos vivendo nos últimos dias, assim como Calvino e Lutero viveram também nos últimos
últimos dias. Os últimos dias compreendem então todo esse período que antecede a volta de Jesus e que começou com a manifestação, com a primeira vinda de Jesus. O autor da Epístola aos Hebreus, abrindo a sua epístola, ele diz que Deus no passado falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E aí ele conclui dizendo: mas nestes últimos dias ele nos falou por meio do seu Filho, que é a expressão exata do seu ser. Com isso, o autor da Epístola aos Hebreus está dizendo que não haverá uma nova etapa, não haverá uma nova revelação. Tudo que Deus queria ensinar à humanidade a respeito do sentido da vida, do amor ao próximo, de como devemos conviver uns com os outros, tudo isso foi transmitido pela revelação e pela vinda do seu Filho Jesus Cristo. Por isso o Apocalipse diz que Jesus é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Com a vinda de Jesus ao mundo, teve início o fim. Teve início o fim. Ainda que guerras, fomes, terremotos, violência, engano continuem presentes e venham ainda a se intensificar no nosso mundo, o testemunho bíblico é que algo novo começou com Jesus. E esse algo novo que teve início com Jesus é chamado no Novo Testamento de Reino de Deus. Manifestou-se como uma pequenina semente, não tem a pompa, a grandiosidade dos demais reinos e impérios, mas haverá de ser proclamado por todas as nações antes que Jesus venha pela segunda vez. Deus concedeu-nos, além da sua palavra para ser pregada a todas as nações, Deus concedeu-nos um banquete que deve ser celebrado até que Ele venha, segundo a instrução que nos foi transmitida através do apóstolo Paulo. Este banquete, esta mesa, é a mesa da memória, é a mesa da esperança. É a mesa que aponta para a primeira vinda de Jesus e que nos lembra, que nos recorda da segunda vinda de Jesus. É um olhar para o passado e é um olhar para o futuro. Ao celebrarmos a ceia do Senhor, a cada domingo nós nos lembramos que nós estamos vivendo os últimos dias, que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós nos lembramos que esta é a mesa que Deus preparou para nós no deserto. Este é o alimento que Deus concedeu-nos para a nossa peregrinação. Este é o pão que alimenta a nossa alma. Este é o significado e o sentido da celebração da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o testemunho que aquele que veio, aquele que deu a vida por nós, aquele que nos amou e nos amou até o fim, virá novamente e nos receberá no seu banquete celestial. E quando isso acontecer, na palavra dirigida pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, estaremos para sempre com o Senhor, quando isto ocorrer. Concluindo a nossa meditação, como esperar, como aguardar o fim dos tempos? Não espere por 2012, espere por Jesus. Não espere olhando para calendários, seja o calendário maia ou seja o calendário gregoriano. Espere olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não espere calculando. Os cálculos enganam. Espere amando ao próximo e amando a Deus acima de todas as coisas. Não espere com a agonia quando virá o fim. Espere com a alegria de quando virá Jesus, porque quando Jesus vier, não será o fim, mas será o começo de novos céus e nova terra. Não espere tendo pesadelos com terremotos, com tsunamis. Espere sonhando de olhos bem abertos e olhando para o alto, porque quando ninguém estiver pensando, diz a palavra de Deus, o Filho do Homem virá sobre as nuvens com muito poder e glória. Amém.